Agora, crianças, nós vamos voltar lá na página 6 de Geografia. Terminamos a 5, nós vamos para a página 6, ok? Então, na página 6, nós vamos falar sobre a origem das cidades. Depois eu mando o QR Code daqui para vocês. As cidades podem ser classificadas em espontâneas ou naturais e planejadas. Então, elas são espontâneas ou naturais e planejadas. Cidades espontâneas são aquelas que surgem de forma favorável ao desenvolvimento. Então, vamos supor, são aquelas que se encontram em torno de rios, em torno do mar, que elas surgiram ali, em torno dos rios, para facilitar o acesso à água, e em torno do mar por causa do comércio, das rotas de comércio, onde conseguiam se deslocar os alimentos e as mercadorias. Nós temos aqui duas fotos da cidade de Londres, no rio Tamisa, e da cidade de São Paulo, no rio Tietê. Elas surgiram em torno de rios que facilitou o acesso à água. E foi aonde que o crescimento dessas cidades foi muito grande. Tanto é que São Paulo é um megapolo do Brasil. Diversos municípios têm sua formação em áreas centrais das cidades, onde se desenvolveram as primeiras atividades econômicas. Em muitos deles, as áreas rurais não são muito importantes para o desenvolvimento da área urbana. Nessas áreas rurais, localizam-se a produção de alimentos que são vendidos na cidade. As cidades que não possuem área rural, devido ao seu grande desenvolvimento urbano, precisam comprar de outras cidades a produção agrícola. Por exemplo, Novo Horizonte tem vários sítios em volta, vários produtores rurais que vendem produtos para a cidade, como verduras, legumes. Já São Paulo precisa comprar de outras regiões, de outras áreas urbanas, de outras áreas rurais longe dela. Por quê? Porque em volta da cidade de São Paulo não tem área rural, por ser uma cidade muito desenvolvida. A maior parte das cidades brasileiras tem sua origem de maneira espontânea e natural, a partir de crescimentos de pequenos vilarejos, em função da necessidade de promover atividades econômicas. Nós temos o exemplo aqui, de Ouro Preto, que se desenvolveu por causa da produção de ouro, né, nessa época. Então, de pequenos vilarejos, aqui, em 1820, e aqui a vista de Ouro Preto em 2015. Olha a diferença de uma para outra. Olha as casas aqui, já, e aqui não tinha casas, tá? Era uma área rural, virou-se uma área urbana. E Ponta Grossa, no Paraná, que era uma área também rural, mas devido à passagem dos tropeiros, virou uma economia grande brasileira. Então, passava-se os tropeiros nessa região, trazendo animais do sul para o sudeste, e eles precisavam parar em vilarejos. Que eram vilarejos? Pequenas cidades, formadas pequenas vilinhas. E lá nessas vilinhas eles precisavam parar. Os tropeiros paravam com as tropas de animais para descansar. Nesses vilarejos que ficavam no caminho dos tropeiros, foram surgindo e virando cidades. Lá nesses vilarejos começou-se a ter comércio, precisava ter um lugar para esses tropeiros tomar banho, descansar, se alimentar. Foi assim que foi surgindo várias cidades, principalmente lá no Paraná. E nesse caso, nós mostramos aqui a cidade de Ponta Grossa. Foi feita aqui uma pintura de Ponta Grossa em 1827. Era uma área rural, depois virou-se uma área